um estudo mostrou que o Brasil e o Chile detêm tributos para se tornarem um novo polo de data centers no mundo. Segundo o BTG Pactual, ao superar ineficiências e avançar em marcos regulatórios adequados, os países da América do Sul, os dois, seriam paraísos para a instalação de data centers. O relatório mapeia oportunidades diante do boom da inteligência artificial. E é sobre isso que a gente conversa agora com o assessor especial do ministro da Fazenda, Igor Marchettini, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente. Quem participa também dessa conversa é a nossa repórter Cris Noberto. Eu agradeço muito pela disponibilidade. Obrigado, Vitor. Olá, Cris. Já temos a Cris? Não temos a Cris, foi ato falho. Poxa vida, a Cris não entrou. Bom, eu queria começar exatamente tentando entender essa estrutura, Igor, acerca da busca por esses investimentos. Discute-se muito a necessidade desses data centers para dar um arcabouço, uma infraestrutura para essas novas iniciativas que envolvem o uso crescente da inteligência artificial. Onde o Brasil se destaca exatamente como um polo, um paraíso, como eu disse agora há pouco, para a instalação dessas estruturas? Perfeito, Vitor. Aqui é interessante que o Brasil vive um paradoxo, né? O Brasil é um país altamente digitalizado. A gente tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e hoje a gente não tem data center suficiente nem para atender a nossa própria demanda doméstica, né? Menos da metade dos dados do Brasil são processados no Brasil, o que cria uma vulnerabilidade muito grande. Então, entendendo isso, a gente puxou um grande esforço de todo o governo federal, com diversas pastas, né, provocado pelo vice-presidente Alckmin e diversos outros atores, para a gente fazer uma política nacional para garantir, né, que a gente muda essa história. E quando foi a nossa surpresa, quando a gente foi fazer o diagnóstico, entendeu que, como eu falei, cerca de 40% dos dados apenas do país são processados aqui. Por quê? Por uma questão tributária. Hoje é muito caro montar esses dados no Brasil, praticamente, principalmente os servidores, né, são muito mais caros aqui, o que faz com que esse serviço seja mais caro se você comprar ele aqui do que se você importar. Então, a decisão racional, né, para os agentes econômicos é mandar esses dados para fora e processar isso lá fora. A gente começa a mudar isso desde a semana passada, já está em vigor a medida provisória assinada pelo presidente Lula, que cria o REDATA, que é esse regime especial para a tributação de data centers, onde a gente antecipa efeitos benéficos da reforma tributária em troca de contrapartidas estruturantes para o país. Então, basicamente, você vai suspender os impostos federais de PIS, COFINS, IPI sobre esses equipamentos. Se o equipamento não tiver produção no país, a gente isenta também o imposto de importação em troca de contrapartidas, né? O primeiro ponto é uma regra super dura de sustentabilidade ambiental. Então, energia 100% limpa, água praticamente zero, carbono zero. Número dois, o investimento em pesquisa e desenvolvimento aqui para desenvolver as cadeias produtivas brasileiras e também a destinação de pelo menos 10% dessa capacidade desses centros de dados para o nosso ecossistema, para as nossas universidades, para os nossos hospitais, para as nossas empresas, para os nossos diversos entes governamentais, para que o Brasil possa viver essa revolução digital e, principalmente, possa estar preparado para a revolução da IA. Igor, ainda pensando no Redata, né, eu queria desenvolver esse papo com você. Uma das discussões mais presentes quando a gente fala sobre essa instituição dos data centers envolve o uso de energia, principalmente do alto nível de consumo energético que essas estruturas elas provocam. Queria entender se o Brasil tem infraestrutura para comportar essa demanda maior por energia e, evidentemente, também se aspectos que tangem as discussões sobre energia limpa para alimentar essas estruturas, elas estão também pautadas dentro dos ditames dessa medida provisória. Perfeito, Vitor. Olha só, aqui é super interessante, né? O Brasil está numa situação muito peculiar, onde a gente tem um excesso de energia no nosso sistema hoje. A gente fez tanto investimento em energias renováveis, como as fontes eólicas, a energia solar, né? Todo o investimento histórico que a gente fez com as nossas hidroelétricas, que hoje a gente tem um excesso de energia. Também eu acho que é importante, às vezes, desmistificar. Data center, de fato, ele é
eletrointensivo. Mas eu acho que é importante a gente entender isso em termos relativos. A gente tem algo em torno hoje de 1 gigawatt de energia consumida por data centers no Brasil. Nos nossos planos, sendo bastante otimista até, a gente acredita que dá para chegar em 10 gigawatts, isso se o Brasil for virar exportador, e ainda assim a gente não vai consumir nem o excesso de energia que eu já tenho no sistema hoje, que é em torno de 15 gigas nesse ano. Eu estou falando dessa expansão em 10 anos. Então, assim, o Brasil foi abençoado, a gente brinca que o Brasil tem o melhor sol, tem o melhor vento, né? A gente fez um investimento ao longo dos anos no sistema elétrico interligado, onde você consegue gerar energia no Ceará, no Piauí, mandar para o Rio Grande do Sul. E a gente agora é, tem uma visão, né, que começou ainda em 2023 com o plano de transformação ecológica apresentado pelo presidente Lula, com o ministro Haddad e a ministra Marina, de usar essas vantagens comparativas, né, ambientais do Brasil para que a gente seja um polo, né, realmente dessas indústrias de baixo carbono. E o data center que a gente vai fazer no Brasil, que é esse data center verde, realmente é um exemplo de indústria de baixo carbono que a gente pode liderar essa revolução no mundo. Eu queria só uma confirmação também, Igor, a expectativa de um impacto fiscal de uma renúncia de 7,5 bilhões de reais em 3 anos, é isso, né? Perfeito. Aqui a gente foi muito conservador, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, os nossos técnicos da Receita calcularam, então a gente estima quais vão ser os investimentos nos próximos 7 anos e se não tivesse o programa, quanto que seria a arrecadação desses impostos que a gente está antecipando na reforma tributária. E esse número a gente chega nos 7,5 bilhões em 3 anos. Mas aqui, Vitor, acho que é importante a gente falar uma questão muito importante, porque o melhor programa de atração de investimento e de incentivo à exportação para o Brasil nas próximas décadas estruturantes chama-se reforma tributária. Reforma tributária é o que de fato desonera o investimento em capital, em ativo fixo, ele desonera completamente a exportação. Só que essa reforma ela tem um tempo de entrada em vigor, né, que para os impostos federais é a partir de 2027, para o ICMS e o ISS vai até 2033. Então, na velocidade que o digital se move, a gente não podia esperar chegar a esse tempo, a gente teve que se antecipar aqui um pouco para que a gente possa aproveitar essa janela de oportunidade. Mas o que o programa está fazendo realmente é antecipar os efeitos dessa reforma para uma indústria que praticamente não existia, né, nesse potencial exportador no Brasil, e poder capturar esse momento que o mundo todo está correndo para desenvolver as suas capacidades de guiar. Eu brinco que o mundo está numa corrida por duas coisas: energia e os supercomputadores, né, que tem os famosos GPUs, né, as unidades de processamento gráfico dentro deles. O Brasil tem muita energia, tem pouco GPU. Vamos trocar a energia para o GPU para a gente desenvolver nossas cadeias produtivas e o nosso ecossistema digital. Energia, Igor, qual que é a perspectiva de atração de investimento se a gente pensar nesse mesmo período dos 3 anos? Olha, a gente não fez um estudo para 3 anos, a gente fez um estudo para 10 anos, né? Que, como eu falei, é um programa muito estruturante, o Redata é só o primeiro passo disso. E aqui, só para te dar alguns números, a gente tem hoje esse, né, 1.000 megas, 1 giga de data center no Brasil, que não consegue atender nem a nossa demanda. Para a gente fechar o gap de nossa demanda própria interna, a gente tinha que levar esses 2 gigas, esse 1 giga para 3 gigas, né? Fazer mais 2 gigas de data center. Quando a gente considera todo o avanço da inteligência artificial, esse 3 tem que virar 5, só para o Brasil, sem exportar nada. E se a gente considera qualquer coisa de exportação, a gente pode facilmente adicionar 10 gigas à matriz energética brasileira de data center. Esses 10 gigas se traduzem hoje em algo em torno de 2 trilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, realmente, é um nível de investimento que pode mudar a cara do país, né, gerando empregos de qualidade, empregos verdes, e fomentando tanto a indústria de energia, a indústria de data center, a indústria de é, ar-condicionado, enfim, quanto a indústria digital, né? As nossas startups, as empresas que estão se digitalizando, o sistema financeiro, o agro, é, educação, saúde. Então, é realmente um potencial revolucionário
e a gente vai transformar em riqueza as riquezas que o meio ambiente já deu para gente. Conversei aqui com o Igor Marquezini, assessor especial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Igor, agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente, infelizmente, sem a presença da nossa Cris Noberto aqui. Obrigado, Vitor, estou à disposição. Um Mas abraço. Tchau, também, tchau. um abraço.